São João, João 16, versículo 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem me dado, é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Senhor Deus, abençoe agora a tua palavra, Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos falar por alguns momentos sobre as denominações, os tabernáculos, esses grupos chamados tabernáculos. Eles são denominações também, e não sabem disso. Essa que é a diferença das denominações tradicionais, católica, assembleia, batista, presbiteriana, luterana, e esses grupos dos tabernáculos. Porque eles sabem que são denominações, os tradicionais, mas essa denominação de agora, essa última, os tabernáculos, eles são denominações, mas não sabem. Eles pensam que não são. Eles pensam que não são. Vamos falar então um pouquinho nesse momento sobre esse assunto, né? Para tentar abrir os olhos da pessoa, porque Satanás quer vir para enganar as pessoas. E Mateus 24 fala que surgirão falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Que, se possível fora, enganaria até os eleitos, escolhidos, se possível fora. Então esses dois espíritos seriam muito parecidos nos últimos dias. E para ser parecido, teriam que dizer que prega a mensagem. Por quê? Por que para ser parecido, teria que dizer que prega a mensagem? Porque o Mobrano ensina que a evidência do Espírito Santo é receber toda a mensagem. É receber, é crer em toda a mensagem do último dia. Então, para enganar, teria que dizer que crê na mensagem. O Espírito seria tão parecido, queriam falar que crê na mensagem, queriam ter a foto do irmão Brana. E teriam a mensagem do irmão Brana, eles iriam ler a mensagem do irmão Brana, porque é muito parecido com a verdade. Né? Mas o eleito, ele não será enganado. Não importa, por mais Satanás pode vir vestido com qualquer roupa. Poderá vir vestido ali, né, camuflado, da maneira que quiser se vir camuflado. Mas o eleito, ele vai conseguir ver, né, conseguir discernir, distinguir entre uma denominação e a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Jesus, a noiva, ela é a virgem da palavra. Ela não aceita nada que estiver contrário à palavra. Agora, esses grupos não, eles conseguem ficar até com 90% da palavra. Alguns vai até 99%. Outros vão até 99,9% da palavra. Mas em algum lugar ali eles vão realmente negar. E nessa hora que eles negaram uma doutrina, o Mambrana fala que uma palavra que a pessoa negar, que a igreja negar, já é queda total. É queda total. Porque nós estamos pendurados no inferno, numa corrente, né, que são os elos da palavra. E quando arrebenta um elo, a pessoa cairá no inferno. Uma doutrina somente, não precisa ser duas, três, basta uma doutrina. Então esses grupos dos tabernáculos, eles são denominações. Mas eles falam que não são, ou seja, estão enganando, são piores então do que as denominações tradicionais, porque as tradicionais falam, né, a católica fala, nós somos denominação. A batista fala, nós somos denominações, as assembleias pentecostais, nós somos denominações. Agora os grupos que se diz da mensagem,
Os tabernáculos não, eles falam que não são denominações. Então eles são pior porque estão enganando as pessoas. Está vindo de uma forma enganosa, camuflada ali, né? Camuflada. Mas Deus tem os seus atalaias, os seus vigias da torre. Aqueles homens do Velho Testamento que ficavam na torre, eles tinham uma visão maior que os demais. Eles conseguiam ver o inimigo vindo. E tocava a trombeta para deixar o povo preparado. E nessa era também Deus tem os seus atalaias, os seus vigias da torre, para alertar, ali veio uma denominação. Pode vir camuflado do que for, falando de mão brana, falando da mensagem, né? Mas eles percebem. Agora Satanás está enganando esse povo. Por quê? Falando que a mensagem não vai se denominar. O irmão Brana falou isso de fato. A mensagem não vai se denominar. Então o diabo usa essa frase para dizer que eles não podem ser denominações. Porque a mensagem não vai virar denominação. Só que é Satanás torcendo ali a mente das pessoas para fazer elas crerem em seus líderes, em seus pastores, para não pôr eles no teste da palavra. Eles têm medo de ir ao teste. Satanás não quer ser desmascarado, ele odeia ser desmascarado. O Mobrana fala isso, que quando ele estava ali discernindo a pessoa está diante dele na fila de oração, ele via o rosto da pessoa mudar completamente. Satanás sabia que ia ser desmascarado, e Satanás odeia ser desmascarado. Odeia. Então esses grupos, eles tentam fugir, né, do teste da palavra. Eles tentam fazer tudo para que as pessoas não julguem eles, né, não põem eles no teste da palavra. Porque se eles forem levados ao teste, realmente da mensagem, eles vão ser desmascarados. Então eles fazem tudo, eles falam que são ungidos do Senhor, ninguém pode julgar o pastor, ninguém pode pôr eles no teste. E a igreja é levada nesse medo, né? Esse medo, é ungido, podemos falar dele. Você já deve ter visto isso nesses grupos. Você vai falar alguma coisa? Não fala do pastor, não fala do ministro, não fala da doutrina. Não, irmão, não fala da doutrina, não fala, irmão. É Satanás ali com medo de ser desmascarado. Então ele evita falar da palavra. Por quê? Porque a palavra fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia, e ouvir da palavra. Então eles tentam fazer as pessoas não ouvir a palavra. E Paulo fala sobre esse assunto, né? Examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. E o Mobrana fala na mensagem, esqueci o nome da mensagem agora, que é a mensagem, Deus provando a sua palavra, algo assim, né? Deus provando a sua palavra. Deus provando a sua palavra. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem não, né? Deus provando a sua palavra. Deus prova a sua palavra. O Mobrana fala ali que a igreja tem que, toda pergunta que vem, a igreja tem que responder aquilo. O pastor é obrigado a ter uma resposta para aquela pergunta. Mas hoje não, hoje eles não querem responder, querem fugir disso. Mas nós temos obrigação, nós queremos viver no céu um dia. O Mobrana fala, nós vamos para o céu um dia, queremos ir ao céu, nós somos obrigados a dar uma resposta para a igreja sobre qualquer doutrina, desde que esteja na mensagem. Está na mensagem, né? Mas não, eles querem fugir, por quê? Porque eles sabem que estão errados ali, e ali a corrente vai arrebentar, né? Coloca esses grupos no teste da palavra, né? Pode ser qualquer doutrina, porque eles têm tanta doutrina falsa no meio deles. Para começar, o dízimo, esse erro do dízimo é praticamente universal, né? Todos os grupos do tabernáculo pregam que o dízimo é do pastor, pertence ao pastor, exclusivamente ao pastor. O Mobrana vem e fala, não, o dízimo vai para o pastor administrar. Ele é administrador do dízimo, não o dono do dízimo. Um administrador de uma empresa, ele não é o dono do dinheiro. Se ele usar o dinheiro para o seu próprio bem, para juntar bens materiais com o dinheiro da empresa, ele é um ladrão. Será preso, é um crime. E o pastor também que pega o dízimo para ele, né, para juntar bens materiais, é um crime, está indo contra Deus, contra a lei do Senhor. Porque
a Bíblia fala, digno digno é o obreiro do seu salário. Sim, se não pode trabalhar, igual Mombrana, ele, enquanto ele foi pastor lá de Jeffersonville, durante 17 anos, ele nunca pegou um tostão do dízimo para ele, porque trabalhava. Mas quando ele passou a ter um ministério mundial, viajar por todo o mundo, então ele não podia realmente trabalhar, ter um trabalho secular. Então ele passou a usar $100 do dízimo por semana, e ele é nosso exemplo. Ele é nosso exemplo. Então ele não pegava todo o dízimo, usava $100 por semana do dízimo para a sua necessidade básica. Então se o pastor precisa do dinheiro do dízimo, ele pode usar sim para suprir a sua necessidade, mas o dízimo realmente é para o reino de Deus. Né? Então o pastor ele é o administrador do dízimo. Né? E como administra o dízimo, na verdade? O Umbanda ensina isso para nós, que é para evangelismo, necessidade básica do pastor, para construir o tabernáculo, o templo, né? no nome da igreja. Não no nome do pastor, porque se colocar no nome do pastor quando ele morrer, é lógico, vai dar briga, os filhos vão querer aquele bem. Porque colocou no nome do pastor, então deve ser colocado no nome da igreja, não no nome do pastor. Porque não é dele. O dízimo não é dele. Ele é administrador do dízimo. Né? Então, nesse ponto, pronto, já cai mais ou menos 99%, 98% dos grupos dos tabernáculos já caem. Mostra que são denominações. Né? Mas se tem um parágrafo para provar que realmente alguém que pode crer em Mombrana, um grupo que pode crer em Mombrana pode se tornar denominação, se tem algum parágrafo na mensagem? Temos sim aqui. Os ungidos, não, o único lugar de adoração provido por Deus. No parágrafo 148, uma banda fala para nós. Agora, vocês notaram, a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isso já tem 20 anos, e nenhuma denominação, querido Cordeiro, moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir dessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Deus irá. Vocês morrerão aí mesmo. Né? Vocês que creem nessa mensagem, olha só. Vocês morrerão aí mesmo, lembre-se disto. Na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sinceros vocês sejam, tomarem o homem como seu líder, em lugar do Espírito Santo, para confirmar a sua palavra. Essa é a hora em que vocês morrerão. Essa é a hora que vocês morrerão, quando tomar um homem como líder para confirmar a palavra. Um dia uma irmã falou aqui para mim, que se o pastor dela confirmasse que a doutrina do Filho do Homem, que nessa era manifestou o Filho do Homem, que ela iria crer, porque ele já é pastor por 30 anos, mais ou menos. Então, se ele confirmasse essa doutrina, ela iria crer. Mas se ele não confirmasse, ela não iria crer. Colocando um homem na frente da Mombrana, para a noiva, não é o que o pastor fala, é o que o profeta fala. Qual foi o erro lá de Davi? Foi consultar os capitães de 100, de 50, de milhar, em vez de consultar o profeta da era. O pior erro é consultar outro canal. Temos que consultar o profeta, porque ele é o pastor de toda a era. Ele é o pastor de toda a era. Mas pessoas têm vindo com doutrina torcendo a palavra. Falando que o pastor é o nível de fé da noiva da igreja. Que absurdo. Que absurdo. Se você lê lá, ouvindo sua voz, parágrafo 12, Mombrana fala, essas pessoas são árvores sem fruto, né? São ramas sem fruto. Essas pessoas são falsos profetas atrás do púlpito, né? E o pastor é o nível de fé desse povo, dessa igreja, né? Agora, gente, nós não podemos ter um homem como nosso nível de fé, porque nós somos a noiva de Cristo. Nosso nível de fé tem que ser o profeta, porque ele ensinou. Consulte o profeta. Eu sei que ele falou também às vezes, né? Consulte seu pastor, consulte seu pastor. O Branco falou isso, é verdade. Mas ele está falando isso para pessoas que não tinham um profeta na era, né? Ele está falando isso
para as pessoas que não tinham, né? que não era de sua congregação. Mas hoje nós somos da congregação de William Branham, ele é o nosso profeta, o nosso pastor da era toda. Não estou negando o ministério de pastor, eu creio no ministério de pastor. Mas o ministério de pastor é apenas retransmitir o que o pastor da era, o profeta da era falou. Né? Retransmitir a mensagem do profeta da era. Isso é o ministério de um pastor real hoje, retransmitir a mensagem de um profeta. Né? Mas voltando ao assunto de a mensagem não vai se tornar denominação, que é o que eles usam para enganar o povo. Por que uma banda falou isso? Que a mensagem nunca vai se denominar. Vamos voltar nisso, né? A gente estava saindo disso, vamos voltar, porque isso tem que ser explicado, porque o povo engana através disso. Através disso que esses homens enganam seus grupos, suas pessoas, seus membros. Né? Quando o Branham falou isso, ele falou por quê? Vamos então centralizar isso. Né? Mostrar o que é que isso quer dizer. A mensagem não vai virar denominação. É que Lutero era apenas o broto. Depois dele veio a borla, que foi o Wesley, a mensagem de santificação. Então, a mensagem de Lutero virou denominação e morreu, porque ele foi apenas um portador da semente, um portador da vida. Depois veio John Wesley, que foi a borla. John Wesley, a mensagem de John Wesley, ela virou denominação, morreu, secou, morreu. Por quê? Porque tinha ainda a casca, que foi o Pentecostais. Né? Foi o Pentecostais. Então a vida foi um portador da vida. Depois da casca veio o quê? Tem ainda mais um depois da casca. Então a casca morreu, virou denominação e morreu. Porque tinha o grão, a semente ainda. Né? Que é a mensagem de hoje, a mensagem do William Branham, o Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem, que não é a segunda vinda. Deus nessa era manifestou como Filho do Homem. Deus em plenitude corporal, em carne humana, usando o William Branham. Mas o William Branham não foi Deus, ele foi apenas do canal humano, um profeta, um Filho do Homem, por onde manifestou o ministério do Filho do Homem. Deus em plenitude corporal em alguns momentos da vida do William Branham. Isso foi a semente. Né? Nessa última era, a mensagem dessa última era. É por isso que a mensagem dessa era não pode vir a denominação, por causa do quê? Porque não tem outro, não tem nada depois da semente. A semente é o último estágio. O último estágio é a semente. Não tem mais nada depois da semente. Então a mensagem nunca vai virar denominação. Mas isso não quer dizer que esses grupos não são mensagem. Esses grupos, né, viraram denominações por causa do que? Colocaram o homem como líder. Nosso líder é o profeta. Né? É o profeta. Agora as pessoas acham que pode ter várias doutrinas. Que absurdo, né? Falar que pode ter várias doutrinas e ser a noiva de Cristo. Como é que Satanás engana as pessoas? Ali fala que quando vier o Espírito Santo, ele vai guiar em toda a verdade. O Espírito Santo não guia um de uma doutrina e o outro em outra doutrina. Não tem cabimento um negócio desse. Como é que o Espírito Santo pode guiar um na doutrina e outro em outra doutrina? Isso não existe. O Espírito Santo vai guiar na mesma doutrina, como está aqui na mensagem, um guia. A partir do parágrafo 37, vamos ler 37, 38, 39. Agora, o Espírito Santo nunca dirá amém a algum tipo de credo feito pelo homem. Ele somente pontuará a palavra de Deus com amém. Porque assim, o Espírito Santo não conduzirá de nenhuma outra maneira. Agora, a coisa estranha é que todas as nossas grandes denominações e coisas tais, nos afirma ser um conduzido pelo Espírito Santo. E há tanta diferença quanto há dia e noite em todos nós. Cada tabernáculo fala que tem o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. O Mambrana é o guia deles. Né? O Espírito Santo, através do Mambrana, é o guia deles. E tem tanta divergência ali, como é que a pessoa pode achar que são a noiva, que são a igreja de Cristo? Satanás está enganando. No parágrafo 38, mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou, e ele foi para a Arábia, estudou por 3 anos e voltou, e nunca consultou a igreja acerca de nada, por 14 anos, e quando ele veio e encontrou Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles concordavam perfeitamente em doutrina, porque o mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa, sem ninguém lhe dizer onde Pedro ensinava o batismo do Espírito Santo e santificação e assim por diante. Paulo fazia a mesma coisa, sem consultar a igreja, porque era o mesmo guia. Então, como podemos estar hoje, quando as pessoas negam essas verdades,
Quando Pedro ensinava o que ele ensinava, sobre a maneira que a igreja devia ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. O guia não vai levar um nessa direção e outro, e um naquela direção, e enviar um para leste e outro para oeste. Ele vai mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós teremos um. Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós seremos de um coração, uma mente unânimes, por um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará a toda a verdade. Isso mesmo, mas você tem de seguir seu guia, sim, Senhor. Então a igreja noiva, não importa onde ela esteja no mundo, elas creem na mesma doutrina. Quando fala do dízimo, ela sabe que o dízimo, o pastor não é dono, ele é o administrador do dízimo. Quando fala do selo, o sétimo selo, a igreja toda, a verdadeira noiva, fala, não foi revelado. O sétimo selo não foi revelado. O sétimo selo concluiu com isso. Na outra mensagem ele concluiu com a mesma coisa. O sétimo selo não foi revelado. Então a noiva toda, ela, no mundo inteiro, vai falar a mesma coisa. O sétimo selo não foi revelado. Né? E quando a pessoa fala, o Mombrão tem que ressuscitar para revelar. Não, o Mombrão não tem que ressuscitar nada. A mensagem já foi concluída. A fé de rapto hoje está nas mensagens. O Mombrão fala que o sétimo selo não será dado a conhecer ao público. O sétimo selo, o diabo não pode, se for revelado, o diabo vai tomar posse disso, vai fazer um grande estrago com essa revelação. Então, nós vamos ver o sétimo selo naquele dia e hora, quando Cristo voltar, nós vamos ver ali o sétimo selo, os trovões é a mesma coisa, vai soar no sétimo selo, na voz. Então a noiva fala a mesma coisa, Cristo não voltou ainda. Esse ministério Filho do Homem foi o último sinal, não é a segunda vinda. A noiva, todo mundo inteiro, com Deus por Santo, fala a mesma linguagem. Então você percebe quem é a noiva e quem não é a noiva, não seja enganado por essas denominações. Esses tabernáculos são denominações, mas não sabem disto. Então a noiva fala a mesma linguagem. Nessa era não foi apenas um filho do homem, foi o filho do homem, não foi apenas um profeta que veio. Olha os sinais, milhares de sinais. Como pode falar que foi apenas um profeta, o ministério de um profeta? Foi mais do que o ministério de um profeta. Foi o ministério do Deus profeta em carne humana outra vez. Milhares de sinais. Só na África, num culto só, houve 1.500 curas. Um profeta só faz pouco milagre. Elias só fez 4 sinais. Eliseu, que tinha a dobrada, fez só 8. Nessa era foram feitos milhares de sinais. Como você pode falar que foi apenas isso que veio nessa era, um profeta? Não, o mamãe fala, o Elias desse dia foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha as obras que foram feitas nessa era. Então o Elias desse dia não foi um homem, mas foi o próprio Deus em carne humana através do William Branham. Não é que o William Branham era Deus, naquele momento que Deus desceu sobre ele, era Deus em carne humana. Mas depois que saía essa plenitude dele, ficava apenas uma porção. Né? Ficava apenas uma porção. Então, gente, é colocar esse povo no teste da palestra. Você vai ver que são denominações. Colocar eles no teste. A outra irmã fala que uma imposição de mão, um homem transforma o outro em pastor. Não, gente. Uma irmã fala que a ordenação de ministro é apenas dar a destra de companheirismo, reconhecerem o que ele já é. Se você pegar aquela mensagem de Mombrana lá, que ele ordenou os ministros, né? Esqueci o nome dela agora, que ele fez aquele culto de ordenação a ministros dali. Todos eles já eram ministros, já tinham os seus grupinhos lá em algum lugar. Ele apenas reconheceu eles como ministro. Não é que eles não tinham nada, nunca fez obra nenhuma e chamou ele ali e ordenou eles. Não, eles já tinham ovelhas, já tinham um grupo. Então ele apenas foi reconhecido ali naquela mensagem. Eu creio que é fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Eu creio que é isso. Né? Essa mensagem aí que o Mombrana ordena que as pessoas, todos já eram. Agora hoje não, essas pessoas ficam aí, tem irmãozinho aí esperando o pastor decidir um dia, ter inspiração para transformar em pastor. Eu conheço vários irmãos que estão ali esperando ali o dia que o pastor resolver fazer ele virar pastor. Mas que absurdo! O pastor já nasce pastor, ninguém tem que impor a mão sobre ele. Né? Ele já é pastor. Já tem seu grupo, aí sim, se o pastor quiser reconhecê-lo, mas isso é denominação, fazer igreja, transformar homem em pastor. Então você vê o quê? Essa doutrina desse povo, né? Essa doutrina, né? Não tem base alguma. Fica ao lado do seu pastor, fica ao lado do seu pastor. O Mauro fala o quê? Fica ao lado do seu pastor, irmão Nevo, irmão Capes, porque eles creem nessa mensagem. Se um dia eles não creem mais nessa mensagem, eu vou falar para vocês. Ou seja, ficar ao lado de Jesus, a palavra que veio através do William Branham, na visão além do gordinho do tempo. Né? Quem são esse povo? O Mamãe perguntou. Quem são esse povo?
São todos brancos, você falou que são meu povo, são todos brancos. Ele falou, não são, eles são convertidos ao teu ministério. Convertidos ao teu singular, um ministério. Então esse ministério do último dia é o único. É o ministério do sétimo anjo. Não tem ministério particular, gente. É o ministério do João, do Fábio, do Antônio, do Manuel, não. É o ministério do sétimo anjo, o ministério do William Branham. E nesse ministério do William Branham tem pastores, profetas, doutores, evangelistas, né? Nesse ministério. Então nosso ministério não é uma extensão, né? As pessoas falam, meu ministério é uma extensão de William Branham. Mentira! Que extensão? Coisa nenhuma, gente. O ministério do William Branham, né, está aqui na Terra hoje, e nosso ministério não é extensão dele, não. Nós estamos no ministério do William Branham, não estamos. Não é nenhuma extensão, nada disso. Nosso ministério tem que ser o mesmo do William Branham, falar o que ele falou, ensinar o que ele ensinou. Então é assim que você põe esses grupos no teste. Você vai ver que esses tabernáculos hoje são, a maioria deles, né, 99% deles são denominações. E as pessoas pensam que não são, só porque estão ali com a foto do Mombrana, com a mensagem do Mombrana. Mas quando você vai conversar com eles para ver, né, eles não sabem nem que é o último sinal. Eles não sabem a diferença de Deus e do filho do homem. Filho de Davi, filho de Deus. Você não sabe que Nazera foi filho de Deus, nessa última era mudou para filho do homem. Filho de Deus foi ele de uma forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais. Nessa era não foi ele com filho do homem, quer dizer, Deus de forma literal, humana, com milhares de sinais, com toda a revelação da palavra. Filho de Davi será ele no milênio, quando vier como rei, sentar no trono. As pessoas não sabem a diferença. Não sabe a diferença dessas coisas. Por causa do quê? Porque tem falsos mestres, falsos pastores enganando esse povo, dizendo que não são denominações. Mas a Bíblia fala, sai do meio deles, povo meu. Não tem como o eleito ficar nesse lugar, porque se o cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Como que alguém que está vendo vai seguir um cego? Não tem cabimento no negócio disso. O natural explica o espiritual. Não tem como alguém seguir um cego, gente. Né? Alguém que está vendo, né, seguir o cego. Então os eleitos vão sair das denominações, porque sai dela, povo meu, para que as pragas, né, você não seja participante das pragas. Tem que sair desse lugar, por causa do quê? Porque a condenação vai vir nas denominações, porque deixaram a Cristo, deixaram a palavra. Estão seguindo o homem, seguindo doutrinas humanas. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Em vão me adoram, porque estão no lugar errado. Não estão na palavra. E se a palavra não está ali, gente, não há como Deus estar ali, porque Deus e a palavra são um. Então vamos sair dessas denominações, porque aonde estiver o cadáver, o corpo morto, ali se juntarão as águias. E quando as águias, os eleitos verem alguém pregando a verdade, eles deixarão todos esses sistemas humanos e virão para a mensagem da hora. Virão para a mensagem da hora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar, finalizar o culto. Senhor Deus, damos graça por essa palavra, Senhor, dia 24 de dezembro, Senhor, final do ano de 2017, ó Pai, nos dê um novo ano agora, Pai, diferente, Senhor, unja-nos para anunciar a sua verdadeira mensagem para o povo, Pai, nos dê força, coragem para ir, Deus, porque o povo está sendo enganado. Ovelhas sem pastor, esses homens são lobos guiando para o matadouro, lobos vestidos de ovelha, vestidos de pastor, para enganar as pessoas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não serão enganadas, elas conhecem a minha voz. Ó Deus, ajuda-nos a ir nesse novo ano, levar tua mensagem ao mundo, Pai. Ó Deus, nós entregamos essa mensagem em tuas mãos, Pai. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.